vocês estão vendo aí na tela, né, vocês já estavam vendo, nós estudamos o objetivo da encarnação e vamos entrar hoje sobre a alma. Nós iniciamos na questão 134 e finalizamos na questão 146A. Se a gente fizer uma pequena conta aí, não vão ter 20 questões, né? Mas é porque algumas questões, como a 134, tem 134A e B, tem a 135, a 135A, a 136 tem A e B, então por isso que nós temos essa sequência de 20 questões para refletirmos sobre esse tema. Logo em seguida que nós, claro que nunca dá para exaurir o tema, né? Porque é um tema muito complexo e nós não estamos querendo trazer a complexidade para os nossos estudos dessa noite e nem dessa obra. O aprofundamento deve ser buscado. Isso aí vocês não tenham dúvidas, porque é só querer que vocês vão encontrar dentro das obras de Chico Xavier, falando sobre esse tema, e no tema seguinte, que é a respeito do materialismo. Vamos aqui abrir as questões. Antes da gente entrar nas questões, vocês não se assustem muito para esse monte de informação que eu trouxe, não, porque foi exatamente de propósito que eu as trouxe. Para a gente ver a quão riqueza e quão o homem e a humanidade procura compreender esse ser, vamos dizer assim, esse ser que alguns não entendem e cada um que dá o seu conceito, cada religião, cada grupo filosófico, cada um procura ao longo do tempo, das décadas, trazer essa reflexão. Nós começamos com esse primeiro quadro, na parte superior esquerda da tela, onde a alma é um termo equivalente, né? Eu trouxe alguns termos equivalentes no hebraico, no sânscrito, no grego, e que essa palavra significa o ser, vida ou criatura. Né? Trabalhando a palavra, nós vemos que ela deriva do termo em latim ânimo, ou ânima, que significa o que anima, sendo a vida de cada organismo, não sendo eterna e nem separada do corpo, exatamente pelo contrário. Aí vocês já começam a ver as dissociações e as confusões que começam a ser feitas. Né? Porque nós sabemos que a alma é separada do corpo, mas é eterna. A alma não é o mesmo que espírito, outro equívoco. Na religião possui grande importância, conferindo ao indivíduo a capacidade de fazer e viver coisas e momentos complexos, logicamente sendo a vida do ser humano e não parte dela. João Calvino, como vocês sabem, ele foi, vamos dizer assim, o segundo reformista do protestantismo, né? Primeiro foi Lutero, e ele defendeu que o espírito e a alma são distintos e que ela é imortal. Segundo as testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, né, e outras igrejas, para eles, a alma e o espírito, como distintos, são distintos conforme a carta aos Hebreus. Quem tiver curiosidade, dá uma lidinha nesses versículos 12 e vai exatamente conformar com o que está colocado por esses nossos irmãos dessas religiões. Santo Agostinho, que Antônio vem estudando ultimamente, inclusive ele tem um livro de Santo Agostinho que fala só sobre a alma, define como uma substância partícipe da razão, adequada ao governo de um corpo. Aí já começa mais a se aproximar do espiritismo. Não tem quantidade corporal, contudo, é uma coisa grande. E possui 3 faculdades: memória, inteligência e vontade. E aí eu trouxe só uma representação de um quadro de um pintor francês, né? William Adolphe Bouguereau, né? Para os franceses aí, retratando a alma. Aí nós vemos 2 anjos levando essa alma para o céu. E qual foi a minha intenção de colocar tanta informação de um livro e desses conceitos na primeira, logo de cara, para a gente, né, alguns podem ficar até atordoados com tantas expressões, conceitos em várias línguas diferentes, né? Nós temos o grego, o hebraico. É para vocês verem
riqueza do Espiritismo, a simplicidade como os Espíritos trataram temas complexos, claro, temas complexos para explicar-nos com a linguagem que se tinha na época e ainda se tem. Os Espíritos, nós vemos ao longo das questões, tinham grande dificuldade de trazer conceitos e explicações devido à pobreza da nossa língua. E nossa língua não é a língua portuguesa, é a língua humana, as línguas como um todo. Eles não tinham, e eles às vezes se queixavam, por que vocês não têm palavras que conceituem e diferenciem cada termo diferente? Um termo, até o Gabriel trouxe uma vez, exatamente falando a respeito disso, de uma única palavra ter vários significados. E isso realmente atrapalha. Vamos avançar. E aí nós vemos a simplicidade, mas sem, vamos dizer assim, desprezar a profundidade das reflexões. Kardec ele vai na mesma linha da questão número 1, né, do Livro dos Espíritos, que é Deus. Ele não pergunta o que foi Deus, como é Deus, ele pergunta o que é Deus, né, e que é o Espírito. E dentro dessa mesma linha, ele faz a mesma pergunta, o que é a alma, né? O que é a alma? E os Espíritos pontuais, cirúrgicos, trazem a resposta. Um espírito encarnado. Então, o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Somos nós. Nos referimos à alma quando estamos encarnados. E quando não estamos encarnados, estamos desencarnados, né? Aí sim, você traz essa nomenclatura de espírito. Nós vamos avançar as reflexões para não atropelar as colocações. Miramês ele vem colaborar com a gente no sentido de aprofundar. Como vocês sabem, nós usamos a obra Filosofia Espírita. São 20 volumes. 20 volumes não são assim tão densos e não são volumes que tenham uma quantidade exacerbada de páginas. São livros que você encontra ainda pela internet. Eu venho fazendo a impressão em formato de apostila, que eu ainda consegui, né? Estamos tentando adquirir a obra para melhor uso, né? Que fique de uma forma mais adequada. Como nós não tivemos acesso ainda à obra através da editora, nós nos cercamos desse expediente para poder trazer para vocês uma reflexão que chamar de romanceada não seria a palavra correta, mas me falta uma outra melhor. Mas ele traz uma forma simplista de aprofundar as questões que nos remete à profunda reflexão. E com essa questão 134, ele traz a primeira reflexão dele. Desde o nascimento da razão que o homem sente e começa a compreender a existência da alma. Até olhar para as estrelas, desponta no seu coração a saudade da pátria de onde veio. A razão nos diz que corpo algum vive sem um princípio inteligente que o sustente e guie nos caminhos da ascensão. Diz-nos o Livro dos Espíritos que a alma é o mesmo espírito quando se manifesta no indivíduo carnal. Há outros espiritualistas que chamam de alma o perispírito, e é nesse sentido que alguns afirmam que a alma morre devido ao perispírito ser desintegrado quando o espírito ascende a mundos superiores. Devemos deixar essa polêmica de lado e fazer como os espíritos que assistiram Kardec, chamando o espírito de alma quando está na carne. Quando dizemos espírito, nos referimos àquele livre princípio divino, imortal, por ter saído da imortalidade, portador de consciência, atributo do espírito em consonância com a consciência soberana. Miramês nos chama para a atenção de que existem interpretações com relação ao perispírito, que nós sabemos, estudamos, esmiuçamos, não na sua profundidade, como eu já venho falando,
e sem ficar sendo chato para ser repetitivo, mas isso é importante para que a gente sempre traga essa reflexão. Nós sempre tentamos trazer para esse primeiro nosso encontro aqui a forma mais simples possível para que no primeiro contato com esses temas fiquem compreendidos. Às vezes o trazer a questão nos remete a muitas outras reflexões e perguntas, mas como eu já falei, o aprofundamento do espiritismo, do estudo do espiritismo num segundo momento, ela requer a solidão do estudo, o estudo individual que cada um faça na sua casa, ou aonde se sentir confortável para o fazê-lo. Nós estamos todos juntos aqui para, no debate, trazer as reflexões, mas é importante que aqueles que, diante do tema, adquiram a obra, assistam um vídeo no YouTube, sempre passando pelo crivo, claro, para não assistir qualquer coisa aí que tem muita porcaria, desculpa a expressão, no YouTube aí, e que são totalmente antidoutrinários. E antidoutrinários, quando nós falamos dessa palavra, é porque estão fora dos ensinamentos de Kardec, para se dizer espírita, trabalhando e estudando o tema espírita, e falando sobre o tema espiritismo. As questões que foram abordadas por Kardec, aí sim, são questões doutrinárias, porque ele traz o ensinamento em toda a sua obra. Quando você sai desses ensinamentos, e aí nós temos as nossas obras auxiliares, que passou pela pena de Chico Xavier, a qual nós temos vastíssimas obras, com a colaboração bastante robusta de Emmanuel, tanto nos auxiliando na interpretação do Evangelho, como em outras questões de ordem mediúnica e de interação entre o mundo espiritual. São essas obras que nós temos que nos cercar o tempo todo para nos esclarecermos. Se você realmente quiser dizer que você está estudando a doutrina espírita. Se você apenas é um espiritualista que quer misturar, fazer essa miscelânea, como vocês viram no começo, de vários temas e conceitos equivocados sobre esse tema que a gente está trazendo aqui, aí sim, você pode passear por todos esses autores desconhecidos e que muitas vezes nada vem agregar. Alguns apenas repetem o que Kardec está falando, mas como nós vivemos num momento, e quando eu falo no momento é alguns anos atrás, essa necessidade da produção literária lixo, me perdoe a expressão novamente, mas tem muita porcaria, perdoe a expressão, sendo publicada e se dizendo obra espírita, mas não são obras espíritas, eles só dizem isso para vender, porque sabem que o perfil do espírita, e isso aí foi a última pesquisa realizada pelo IBGE. Se nós formos pegar o último censo do IBGE e traçar um perfil do espírita, nós ficaremos até assim, meio envergonhados. Não pelo perfil em si, mas o perfil ele fala que os espíritas são da classe abastada, a renda alta, são os mais cultos. Então, só por aí você já começa a criar um perfil, do vaidoso, do orgulhoso. Não estamos falando isso no contexto geral. A gente sabe que são pesquisas que são tabuladas pelo perfil que cada um traz de trabalho, de renda, como alguém que já participou de uma entrevista do IBGE sabe que eles esmiuçam e daí eles vão traçando um perfil. Às vezes esses perfis não condizem, vamos dizer assim, 100% com a realidade, mas é 99,9%. Se ele não foi manipulado, ou desviado das suas informações, ele vai atingir o benefício ao qual ele se propôs. Então é interessante que a gente traga essas reflexões sobre estudar as obras corretamente, sem ficarmos com oba-oba, e sair um autor novo, todo mundo corre para ver o que foi. É ter o crivo da razão. É isso que a gente pede. É manter a pureza do estudo do espiritismo. É você não valorizar tanto obras que estão no mercado, que você abre a obra e elas, praticamente, como alguns que eu vi, tesouro espírita. Aí quando você chegava lá, nesse tesouro espírita, era exatamente pegar
vários textos, né, vários artigos das revistas espíritas lançados ao longo das décadas, né, de uma década, quase 2 décadas aí de Kardec, e ele só fazia compilar, né, e ele coloca aquilo como se fosse uma coisa contemporânea, algo que ele está trazendo novo para o espiritismo, mas tudo que está ali dentro foi o que Kardec já trouxe. Então as pessoas consomem isso como se fosse algo novo. Agora, por que consomem? Por ignorância, né? Ignorância da falta da informação. Porque se tivessem se debruçado pela revista espírita, que São Inácio, com muita propriedade, ele sempre traz, e isso é muito importante, o trabalho que São Inácio faz. São Inácio faz 2 trabalhos importantes. Um não é compreendido. Mas por quê? Pelos ignorantes. E o segundo, sim, é um trabalho que ele faz e todos compreendem, que é exatamente a divulgação da doutrina espírita através das revistas espíritas. É um belo trabalho que ele já, desde que eu entrei no Centro de Conhecer Inácio, ele sempre vem batendo nessa questão. E para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava na biblioteca da Federação Espírita, e a gente estava lá procurando adquirir a revista espírita, porque há 7 anos atrás você não conseguia comprar a coleção da revista espírita aqui em Natal, não tinha, a federação não pedia, na internet não tinha, nem na FEB tinha também, tinha alguns exemplares esparsos, né, e eu fiquei muito chocado com isso, quando eu comecei a estudar o espiritismo, porque eu não achava, você só achava na internet. E a gente estava procurando lá, insistindo lá com Josias, né, quem conhece Josias, e Josias chegou, a gente conversando, aí a mulher chegou para mim assim, olhou para a gente e disse: para que vocês estão procurando revista espírita? Aí a pergunta dela já deixou a gente chocado, né? Então a gente olhou para ela, aí eu disse: eu não entendi. Ela: por que você está procurando revista espírita? Porque só quem lê a revista espírita é o francês. O francês é que lê a revista espírita. Aí eu disse: é mesmo? Eu disse: só o francês, ninguém compra revista espírita aqui não. Aí eu nem disse mais nada, porque eu via, ela estava, que era uma irmã que estava totalmente mergulhada na ignorância, né? Estava tão mergulhada que eu acho que ela não estava nem conseguindo respirar. Mas aí a gente desprezou o que ela falou, né? E ela saiu de perto, e eu vi que realmente ela não sabia nem onde é que ela estava. Eu acho que ela não sabia nem que encarnação ela se encontrava. Vamos à questão 134A. Kardec continua a desenvolver. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Nós já sabemos que é o espírito. Miramês nos traz a doutrina espírita, que tem a missão de reviver o cristianismo puro, revela aos homens muitas particularidades do mundo espiritual na gradatividade que a humanidade pode suportar. Olha que informação interessante, Miramês. Voltando às origens, o espírito e as vidas sucessivas mostrar-nos-ão como nele despertam os valores, os talentos citados no Evangelho, como um crescimento infinito e cada vez mais livre da tortura da ignorância. Eu acabei de falar da ignorância. Sentimos-nos felizes com a imortalidade da alma. E aí nós vamos estudar muito mais na frente, quando eu pedi para você, para a gente não atropelar os conceitos do objetivo da encarnação, e que nós vamos estudar com mais profundidade lá na questão 170, eu acho, que é falando sobre a reencarnação. E aí sim, a gente tem muita riqueza de detalhes. E Miramês, claramente, e os espíritos, mais uma vez, como vocês estão vendo, eles são incisivos, que era a alma antes de se unir ao corpo, espírito. Nós estamos sempre trazendo Miramês para um complemento, né, ou algo mais, vamos dizer assim, a cereja do bolo, que às vezes esse nosso bolo tem várias cerejas em cima, né, começando por Kardec, quando ele vem colaborar. No caso, ele não colaborou, e aí eu peço perdão por dizer isso, não colaborou, né, ele só não colaborou nessa questão, mas na qualificação inteirinha, ele colaborou. Mas foi uma infelicidade da minha linguagem, peço perdão. Mas aqui, nessa questão, ele não fez nenhum comentário, acho que ficou melhor. Vamos para a questão 134B, foi aquilo que eu falei para vocês. Ó. Tem a 134, 134A, 134B, traçando esse primeiro conceito do que é alma. E o 134B, Kardec pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Os espíritos respondem: sim.
as almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. É aquilo que a gente já vem estudando com relação à encarnação, a necessidade de estarmos aqui revestindo esse corpo, tendo o perispírito como envoltório do espírito e a conexão realizada com o nosso corpo que interage com o ambiente. Tudo a comando do espírito. Nosso espírito é que comanda toda essa máquina perfeita e fantástica, que se chama corpo humano. Aqueles que têm a possibilidade de estudar ou apenas de fazer uma breve leitura sobre a funcionalidade dos órgãos, as suas ligações, a fisiologia básica, sem aprofundamento, já começam a ver e se maravilhar com a grandeza que é o nosso Pai em todas as suas criaturas, de todas as suas criações, da sua perfeição. E muitas vezes, nesse momento, nós estamos todos respirando, fazendo um movimento automático, imperceptível, mas que para aqueles que estão em provação com o Covid e tiveram esses desajustes no pulmão, essa incapacidade de respirar, ou como eu e Gabriel, que eu quando era criança também, nós tínhamos crise de asma, eu tinha crise de asma que eu achava que realmente ia desencarnar. Com o tamanho, era a dor no peito que ficava depois de puxar o ar e não sentir, e você fazia força para respirar. E nós estamos aqui tranquilamente, recebendo esse ar que está enchendo os nossos pulmões, e nós não percebemos e muitas vezes não agradecemos nada que recebemos, porque ainda estamos mergulhados na nossa ignorância de não perceber, não conhecer, e não abrir o olhar para o pensamento, e abrir o olhar como espírito, porque a nossa grande missão na carne é compreendermos esse mundo que nós estamos habitando, e a nossa missão, a missão que foi muito bem colocada no nosso irmão Inácio, a missão conosco mesmo, né? A missão de vencermos como espíritos encarnados, mas com a consciência do espírito. Nós sabemos que isso não é fácil, mas quem foi que disse que o seria? Miramês, ele traz a seguinte colocação: o espírito reveste-se de corpos, tantos quantos forem necessários para o seu despertamento. Deus criou os processos de crescimento da alma, deixando para ela uma cota de esforços que somente ela pode fazer para seu próprio bem. Estamos caminhando para um entendimento maior sobre as leis espirituais, e o espírito se aproxima cada vez mais dos homens, a lhes mostrar a vida no mundo espiritual e a alegria que deveremos sentir ao chegar à pátria verdadeira com o dever cumprido e a consciência em paz. Devemos cuidar mais da ciência do espírito, no sentido de que o coração não se sinta só no empenho de conquistar a felicidade. Nós sabemos que nós não estamos sós. Nós temos o amparo de Deus, nós temos o amparo do nosso Mestre Jesus, dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores, dos nossos irmãos familiares, da nossa pátria espiritual, que nos cercam, que vibram e torcem por todos nós, quando nos veem caminhando o bom caminho, combatendo o bom combate, e trazendo exatamente a palavra do nosso Mestre Jesus com seus ensinamentos para as nossas vidas. E em contraponto também, se sentem tristes e choram conosco, quando veem que nós não os escutamos, não seguimos suas orientações, não seguimos as nossas intuições, ainda sentimos medo de aventurar, e em certos momentos a única coisa que eles realmente têm e podem fazer é chorar conosco
nosso desvio, mas eles nunca desistem daqueles seus tutelados, assim como Deus e Jesus nunca desistiu de nenhum de nós. Como ele falou, nosso mestre Jesus, nenhuma ovelha se perderá. Qual é o pastor que, vendo uma ovelha desgarrada, não irá deixar as suas 99 em segurança e irá atrás daquela, aonde ela estiver, e resgatará ela para junto daquelas que já estão seguras no amparo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja a palavra do nosso Mestre Jesus. E Kardec, ele finaliza essa reflexão sobre essas questões 134, 134A e 134B. E Kardec, ele inicia o tema alma perguntando aos espíritos, só para a gente sedimentar um pouco mais, né? Ele pergunta o que é a alma, né? O que é a alma? Onde ela estava, o que era antes de se unir ao corpo. Alma e espírito possuem o mesmo conceito, né? Alma e espírito é a mesma coisa. E aí nós podemos refletir que nestas questões aprendemos que a alma é o espírito encarnado. Antes de sermos almas, éramos espíritos. E sim, espírito e alma são constituídos da mesma matéria sutil e quintessenciada que habita os universos e intelectualiza a matéria nas várias casas de nosso Pai. Eu gostaria de deixar esse tempo que ainda fica pela frente para a gente refletir sobre essas questões e colaborações que, porventura, algum dos irmãos queiram trazer para auxiliar, já que estamos estudando em grupo, infelizmente, em certos momentos, e na plataforma que nós temos, nos impossibilita de fazermos uma interação maior, mas deixamos sempre a participação, porque a experiência de cada um, a vivência, o que compreende do tema, é salutar e só traz benefício para todos aqueles que aqui se encontram. Nós estimulamos o debate e a participação para que fique mais harmonioso, porque todos são importantes no grupo. Todos são mestres e são alunos. Então eu abro o tema para que a gente possa, devolvendo a palavra para Antônio, refletir e as colaborações que o seu Inácio e todos aqueles que aqui se encontram possam fazer. Nós sabemos que é um tema profundo, mas que devemos olhar as questões e a proposta dentro da simplicidade, sem perder, claro, a profundidade, mas que ela seja compreensível para que todos possam beber dessa fonte, que é a doutrina espírita. Eu devolvo para você, Antônio, ou para aqueles que quiserem participar, que é só abrir o microfone e trazer sua participação. Obrigado pela paciência de todos na noite de hoje. Muito obrigado, Marcos Melo. Como sempre, direto ao ponto, sem remarcas, sempre acompanhado do nosso irmão Miramês. Não tem erro, né? E hoje trouxe ainda por cima Santo Agostinho. Olha que tripla aí, maravilhosa. Marcos Melo, Miramês e Santo Agostinho. Isso fora o irmão Kardec, que está sempre presente nos espíritos da codificação. Eu quero ver Santo Agostinho, viu? Quero escutar Santo Agostinho de você também. Beleza. Vamos então fazer o seguinte, vamos, já parabenizando Marcos pela excelente aula que nos trouxe, muita reflexão, acho, e vamos então abrir nesse primeiro momento que os nossos irmãos possam se colocar ou fazer algum questionamento, ou assim, eu acho que é bom, e eu reservaria o meu comentário um pouco mais lá para frente, tá bom? Então, vamos abrir aqui os microfones para que todos possam se colocar. Quem seria o primeiro a se habilitar? Eu já tenho o capítulo 70 aqui de Cristiano, atribuído aí à aula de hoje. Cris, você gostaria de fazer alguma colocação?
Não, Antônio, só agradecer, eu vou ficar só com a prece final mesmo, vou deixar aberto para as pessoas colaborarem. Pronto. Alguém ficou com alguma curiosidade que gostaria de ver esclarecida, alguma reflexão que gostasse de partilhar conosco? Eu acho que alguém abriu o microfone, deixa eu ver quem foi. Fechado ainda. Vamos lá, meus. Deixa eu fazer uma pergunta. Opa, eu sabia que tinha alguma pergunta. É porque, pode ser até que o Marcos já tenha falado isso, mas é porque é tanta informação que eu fico me confundindo. Claro, pronto, é isso mesmo. Então, eu sei que o Marcos já falou de princípio vital, que tudo tem princípio vital, né? Que a gente até conversou um dia sobre o negócio das plantas. A partir de que momento, por exemplo, as árvores que têm princípio vital, elas podem chegar a evoluir, né? Porque tudo evolui, aí ela tem um espírito. Entendeu a pergunta? Eu acho que o seu Inácio entendeu. É muito profundo, isso é só Antônio e seu Inácio mesmo. Pronto, então vamos deixar, então daqui a pouco nós vamos passar para o seu Inácio, assim que ele for fazer a sua colocação no final. Tem alguém mais que queira se colocar sobre o tema? Antônio? Opa, João, por favor, prossiga. Mais uma vez, todo dia eu renovo o meu sentimento da profundidade e da riqueza, né, da doutrina espírita, nos reportando os diversos questionamentos nossos, né, diante do que ela nos oferece como uma fonte, né, de muita luz e esclarecimento. E é isso mesmo, o tema que Marcos abordou, da forma como ele explicou e como Miramês realmente também esclareceu, a alma, tá certo? Ele é taxativo, ele perguntou, existe uma diferença entre alma e espírito? Ele disse, não. Ambos são, tá certo? São espíritos, só que, aí me corrija se eu estiver errado também. No meu entendimento, a alma é o espírito encarnado, quando ele está, quando estamos aqui, nesse campo físico aqui, eu sou o espírito encarnado nesse meu corpo físico. Assim, eu tenho uma alma, quer dizer, que é essa ligação, tá certo, eu, espírito, com o meu corpo físico, né? Que é diferente, tá certo, do perispírito. O perispírito, quer dizer, ao eu sair desse corpo físico, eu continuo sendo espírito, mas eu já não sou mais alma, porque essa ligação, tá certo, do corpo físico com o espírito é que dentro da filosofia, dentro, né, é que deram o nome de alma. Seria isso que eu tentei abordar. Me corrija se eu estiver errado, Marquinhos. Me corrija se eu estiver errado, seu Inácio. Passa a palavra para você, irmão Antônio. Aí, quem vai responder, Marcos Melo? Não, a sua colocação foi assertiva, João, é isso mesmo. É porque como se como a gente vê em Santo Agostinho e como a gente trouxe na primeira apresentação, existe esse conceito da alma. Ela vai sendo aperfeiçoada, né? Então ele vai se aprofundar, que ele tem Santo Agostinho na ponta da língua aí, e eu não queria tomar o tempo dele. Mas a sua linha de raciocínio está correta, é isso mesmo. Vamos passar a palavra aqui para que o seu Inácio fale um pouquinho, aí se no final sobrar alguma coisa para mim, eu falo, tá ok? Seu Inácio, a vez é do senhor. Beleza. Vamos responder, Cris, né? Vamos fazer isso, vamos fazer. Eu quero ver se o Inácio explica direitinho, senão eu digo aquilo que eu acho que é diferente. Você não corrige a você. Nada, corrijo nada, eu só tenho... Parabéns, Marcos, pela explanação. Mas é o seguinte,
Marcos, a princípio, falou bastante de que eu cito a Revista Espírita. E por que eu faço isso? Eu gosto de compartilhar com aqueles que me permitem os benefícios que eu tive. E as revistas espíritas são riquíssimas de informações. Kardec mesmo diz que é o complemento dos livros. Veja só, Revista Espírita de 1864, mês de dezembro, a penúltima folha dessa revista. Aqui tem uma mensagem do Espírito Verdade. Olha o que ele diz. Comunicação espírita a respeito da imitação do Evangelho, que é, para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito Verdade vai dizer para nós o que é esse livro. Olha o que ele diz, abre aspas, maio de 1864. Acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a nossa marcha. Ele está dizendo que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma luz mais brilhante que vem iluminar a nossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os cantos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. São destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés dos pais celestiais. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Pelos frutos se conhece a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo. Casais onde a discórdia tinha substituído a harmonia voltaram à paz e à felicidade. Homens que sucumbiram ao peso de suas aflições, despertados pelos acordes melodiosos das vozes de além-túmulo, compreenderam que seguiam o caminho errado e, envergonhados de suas fraquezas, arrependeram-se e pediram força ao Senhor para suportarem as suas provocações. Provações e expiações, eis a condição do homem na terra. Expiação do passado, provações para fortalecer contra a tentação, para desenvolver o espírito pela atividade da luta, habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para as alegrias puras que eu espero no mundo dos espíritos. Há muitas moradas na casa do meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis essas palavras. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que suportais o calor do dia, que credes ter de vos lamentar da injustiça das sortes, abençoai o vosso sofrimento. Agradecei a Deus que vos dá meios de quitar as dívidas do passado. Orar, não com os lábios, mas com o coração melhorado, a fim de que possais ocupar melhor lugar na casa do meu Pai. Como sabeis, os grandes serão humilhados, mas os pequenos e os humildes serão exaltados. Portanto, Jesus, o Espírito Verdade, está dizendo aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma luz que vem iluminar o nosso caminho. Portanto, é esse o livro que a gente tem que estudar. Meus irmãos, eu tenho aqui 4 ou 5 livros dos antigos dirigentes da Federação Espírita Brasileira, publicando como se fosse um novo Evangelho, como se eles estivessem escrevendo uma nova Bíblia. São absurdos.
Olha, eu tenho a Bíblia. Olha, eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo. É aí que eu vou buscar a verdade. Então, eu faço questão constante de falar sobre as revistas espíritas. Cristiano fez uma pergunta, eu fico feliz quando é feito esse tipo de pergunta, porque é sinal que eu estou buscando. E aqui na Revista Espírita de 1865, tem um artigo sobre a destruição dos seres vivos uns pelos outros, que vai falar sobre a evolução do ser. E veja só, para a gente refletir, Cristiano, Deus sabe o que faz. E Deus esquece, não é isso que nós esquecêssemos do nosso passado um pouco mais distante, a vida anterior. Ora, se eu não sei como é que eu era, como eu me conduzia, como eu me portava na vida anterior a esta, como é que nós poderemos saber como éramos quando árvore, ou quando cachorro, ou quando gato? Isso são coisas mais profundas conosco. Isso é um trabalho que a gente vai fazendo gradativamente. Agora a gente está entendendo que nós somos espíritos imortais, que nós somos compostos de matéria, que nós temos a matéria, o perispírito, somos espíritos. Então a gente está se trabalhando e está avançando gradativamente. A sua pergunta demonstra que há um interesse em conhecer e saber. Mas a gente tem que andar, caminhar, passo a passo. Foi o que Marco já, inclusive, colocou hoje. A gente vai ter que adquirir a base para poder ir mais além nesse aprofundamento. Então, é aquela história. Quando eu falei ontem, e Marco citou novamente hoje, essa questão de nós sermos missionários, está aqui, na questão 134b. Acho que eu não errei quando eu disse isso, porque está aqui. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos e a mesma coisa? Sim. As almas não são senão espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo visível, os quais, os espíritos, temporariamente revestem-se de um invólucro carnal, encarnam, para se purificarem e esclarecerem. Então é para isso que a gente encarna. Não é para que o outro me purifique, não é para que Jesus me salve. É para que nós nos purifiquemos, nos esclareçamos e evoluamos. É um trabalho nosso. Miramês, na leitura de Marcos, também diz isso. Deixa a oportunidade de que cada um faça a sua parte. Então a gente percebe que a doutrina espírita é grandiosa, é sólida. E quando a gente fala em estudar os livros da base, a gente vê quando Kardec diz que ele organizou isso aqui baseado no ensino universal, na consonância, na concordância. Vários espíritos em vários lugares diziam a mesma coisa. As mensagens que ele recebia concordavam que sim, espírito e alma é a mesma coisa. É como se nós disséssemos água e gelo. É a mesma coisa? Só em condições diferenciadas. Mas o gelo é a água endurecida, vamos colocar assim, de uma maneira grosseira. Então, é riquíssimo. As revistas espíritas, elas têm muito para nos ensinar. Faz 2 dias que eu estou com as 2 revistas espíritas aqui, desde quando Marcos começou a falar sobre a encarnação, que fala exatamente sobre a necessidade da encarnação. É necessário encarnar? E na de março de 1865 diz assim: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades.
E ele se estende para falar da necessidade da encarnação. Rapidamente ele diz: uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que falta e eliminar o mal que lhe sobra. Então, nós temos muito que estudar e nós temos muito material disponível. De tanto eu falar, eu me atrevo a dizer que, de alguma forma, eu contribuí para que a Federação Espírita de Rio Grande do Norte tivesse enchido a sua biblioteca de coleções da Revista Espírita. De tanto eu falar, de tanto encher o saco de A, B e C, apareceram as revistas espíritas na Federação. Eu fico feliz. Se de alguma forma eu tenha contribuído para isso. Então, era essa a minha participação e obrigado. Bom, obrigado, Sr. Inácio, pelas suas colocações. E se me derem em uns 5 minutinhos, eu acho que eu poderia contribuir para essa dúvida de Cris, que já vem há algum tempo, né? Que a gente já conversou sobre isso, aliás. Eu vou me dirigir diretamente digamos, a fonte, né? Que no caso é Allan Kardec, que fala sobre os reinos. Então, assim, numa visão de conjunto, nós somos criados simples e ignorantes, e depois nos é facilitado um caminho, que é através do nosso esforço, um esforço ainda muito orientado, muito dirigido pelos espíritos superiores e das suas, digamos, seus recursos espirituais. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Eles vão fazendo com que essas ordens de espíritos simples e ignorantes vão se aperfeiçoando, digamos, rotina a rotina, tarefa a tarefa, método a método. Então, eles vão se aplicando, vão de uma forma assistida, completamente assistida, eles vão se desenvolvendo e vão criando recursos. Allan Kardec, referindo-se ao reino mineral, e é bom que a gente tome como base os ensinamentos de Allan Kardec na sua codificação, para a gente desmistificar certas viagens que muita gente faz, romanceando acerca dos assuntos, assim, de uma forma, digamos, mais ou menos bem intencionada, mas não posso deixar de dizer leviana, certo? Então, Allan Kardec nos diz assim: reino mineral, ele é constituído por matéria inerte e não possui mais do que uma força mecânica. Os minerais não têm vitalidade nem movimentos próprios, sendo formado apenas pela agregação da matéria. São chamados seres inorgânicos da natureza. A pedra, por exemplo, não apresenta sinal de vida. Pode-se dizer que o característico básico dessa fase é a atração. Assim, na verdade, Allan Kardec nos diz que os espíritos que estão, de alguma forma, ligados nas construções do reino mineral, têm como, digamos, foco, trabalhar essa agregação da matéria que nós chamamos de atração. Então, eles têm que se especializar nisso aí, nessa fase, digamos, de aprendizado, de estágio, uma fase próximo ao inicial. A gente não sabe o que é que existe ali para trás, mas existe um trabalho ainda antes de chegar aqui, com certeza, na parte fluídica. Então, quando o espírito chega nessa fase, ele vai, digamos, vai aprender e vai treinar através do seu esforço, conforme eu disse, completamente ainda orientados, digamos, tuturados, não é? Conduzidos pelos espíritos superiores e que se prestam exatamente a essa maestria de ensinar esses jovens espíritos, muito jovens espíritos, a dar os seus primeiros passos como construtores. Tá? A gente depois, mais tarde, a gente vai falar também que esse é um atributo da própria alma e do próprio espírito. Então, digamos assim,
além da memória, né, que o nosso irmão e espírito bem avançado, Santo Agostinho, referiu, além dessa memória, inteligência e vontade, eu dizia também que tem aí uma potência construtora que ele materializa de alguma forma ou edifica várias formas e vários complexos. Eu vou falar assim, depois a gente vai avançar um pouco mais tarde nisso aí. No reino vegetal, sim, ele diz ainda falar aqui que tem uma intermediação com o reino vegetal, que ele se refere, inclusive, a descobertas científicas da época, como vírus, né? Que são vírus que não são já somente minerais. Nós sabemos que todas as evoluções nos reinos e de aprendizados, tudo é gradativo. Então, existem já identificados pela ciência os vírus, né? Que são seres que são intermediários entre o reino mineral e o reino vegetal, ok? Aí ele passa para o reino vegetal e diz que as plantas, isto é Kardec, certo? As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. Podem ser afetadas sobre a matéria, por ações sobre a matéria, mas não têm percepções, por conseguinte, não têm sensação de dor. Não pensam, não podem ter vontade, não têm consciência de si mesma, nada mais possuem que um instinto natural e cego. O próprio instinto de conservação é puramente mecânico. Então, aqui, os espíritos que compõem, digamos, esses elementos do reino vegetal, eles têm essas características, eles continuam a ter que ser apoiados para a sua evolução pelos espíritos superiores e por todos a pleia de espíritos ou de seres espirituais que estão ainda, digamos, tutorando esses espíritos aprendidos para se purificarem, para se avançarem no seu conhecimento. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, qualquer coisa, depois no final a gente vai responder. Aqui ele diz também que o característico base desta fase é a sensação. Na intermediação com o reino nominal, vem a seguir exatamente a zona dos animais, tá? E não nos esqueçamos que tem insetos aí, tem um bocado de variações, porque nós temos que lembrar sempre que é gradativo esse aprendizado dos espíritos. E não tenham dúvidas, os espíritos todos passam por esses reinos. Ninguém passa direto de espírito simples e ignorante para espírito puro. Pronto, então todos nós temos passado por isso, nós não temos essa lembrança, mas nós precisamos disso exatamente, inclusivamente para construir o nosso próprio corpo, quando nosso perispírito, carregado de todas essas informações no seu superconsciente, ele vai utilizar tudo isso para se formar, partindo das células, digamos, que são fornecidas, das células iniciais que são fornecidas pelos pais. Bom, aí vem reino animal. Os animais constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm uma espécie de inteligência instintiva limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Enfim, eles não agem só por instinto. Além do instinto, não poderia negar a certos animais a prática de certos atos combinados que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Bom, eu não vou, depois, isto está, pergunta 595 do Livro dos Espíritos, aí nós vamos ler isso mais adiante, com mais propriedade, mas fazendo essa sequência. Aí vem falar no reino nominal, tá certo? Eu vou dar aqui um pulo para o reino nominal, e é o reino que nos diz respeito, onde nós estamos incluídos agora nessa encarnação. Mas tudo gradativo, não é? Vai sendo um negócio gradativo. Então, o que Cris, eu acho que ela estava se referindo, é exatamente a partir de quando
existe esse livre-arbítrio, existe essa consciência, e é entregue determinada situação ao espírito para ele começar a tomar, a dirigir outros espíritos por ele mesmo, que são componentes dele, das próprias estruturas que vivem ou habitam nele, e ele vai tomar, digamos, esse papel de administrador que nós hoje temos. Hoje nós temos responsabilidade pela nossa evolução, como temos responsabilidade por todas, digamos, os milhões de espíritos que compõem o nosso corpo e que, em conjunto, são partícipes desta nossa encarnação e desta nossa caminhada evolutiva, tá certo? Então, existe também, nós temos que começar a ligar as coisas. Eu peço desculpa pelo tempo, mas é só para ficar um pouquinho mais firme o nosso conhecimento. Nós havíamos tocado que existem os seres, uns espíritos, que nós chamamos de elementais. Ele diz que os elementais são seres singulares, multiformes e invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potencializadores das forças, leis e processos naturais. Olha, sempre, em tudo, durante o processo evolutivo, nós vamos ter estes elementais, que são espíritos em determinada fase de evolução, dotados já de capacidades próprias, e são capacidades dirigidas, que, por ação dos espíritos superiores, vão ajudar esses reinos, ou digamos, vão ajudar esses indivíduos, ainda com a consciência coletiva, a se aperfeiçoarem nas suas etapas distintas da vida, quer dizer, nos seus reinos, onde eles estão fazendo os seus estágios, onde estão fazendo os seus aprendizados. Então, assim, eu não sei se foi claro, só avançando aqui um pouquinho, são encontrados por toda a parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ígneo. São invisíveis aos olhares humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso, nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens. Olha, existe toda uma estrutura, como se diz o Inácio, à nossa disposição. Desde que nós somos criados, não falta o amor do nosso Pai. Que ele vem também dizer o seguinte, ele diz assim: elementais, naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como nós falamos, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas às outras experiências evolutivas de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento. E vou ficar por aqui, porque eu já passei do meu tempo e eu peço perdão. Não sei se eu consegui, nessa minha confusão organizada, ajudar a Cris e aos irmãos sobre esse pensamento. 15 segundos. Então, 15 segundos. Força. Sim. Revista Espírita, janeiro de 1864. Progresso nas primeiras encarnações. Aconselho essa leitura. E aí diz aqui o seguinte: ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações da alma. É um desses princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. Obrigado. Cris, ajudamos? Ficou algum questionamento? Ou ficou mais confuso ainda? Ajudou, com certeza. Pronto, isso é porque você é muito caridosa, porque senão nós íamos ouvir aí íamos ouvir que não, mas obrigado pela sua caridade. Não, mas teve uma coisa que você falou que foi o que me clareou, que é a questão da consciência, né? Que assim, que a partir do momento que a gente tem consciência, porque para ter o livre-arbítrio, né? Então é quando a gente realmente não... A gente sempre tem auxílio dos superiores, mas é um auxílio diferente de quando a gente está
outro elemento, né, como um mineral, como um vegetal. É verdade, nós somos mais dependentes até determinado ponto, e depois, à medida que nós vamos tendo mais atributos, vamos conquistando mais atributos intelectuais e depois também os morais, né? Nós vamos, temos também aquela fase da inteligência, digamos que é instintiva, né? Mas assim, digamos, quando a gente começa a ter realmente mais domínio, então somos entregues determinados atributos para que nós possamos já começar a evoluir por nós próprios, fazendo tomando nossas decisões, e também nos são entregues espíritos menos evoluídos que nos ajudam exatamente nessas encarnações que nós já, como o senhor Inácio diz, assim, que não se sabe quando começam as primeiras encarnações, mas assim, dá para a gente depois falar um pouquinho nisso aí, lá mais para frente, quando estivermos mais avançados no estudo do livro dos espíritos.